Lá em Parintins, então, mais um município aqui do Amazonas, que registrou a estiagem histórica deste ano, estava bem perto disso acontecer. A última maior vazante tinha sido em 2010, como foi aqui na capital, e essa vazante foi ultrapassada em 1 centímetro na tarde de ontem. A cidade já está com 29 comunidades rurais parintinenses em situação de isolamento. A seca de 2023 já é a maior registrada na história do município de Parintins, no interior do Amazonas. De acordo com a medição feita na tarde desta quinta-feira, às 4h30, pela Marinha do Brasil, o nível do rio atingiu 1,87 m negativos e bateu a medida histórica da estiagem de 2010, que era de 1,86 m negativos. O rio desceu 3 centímetros em 24 horas. Os impactos dessa estiagem histórica são mais fortes na área rural do município. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, são 29 comunidades em situação de difícil acesso ou isolamento. Nessas áreas, há dificuldades de deslocamento, alimentos e abastecimento de água. Com base no monitoramento, da régua pluviométrica, o rio ainda continua baixando, o nível do rio, e a gente vem acompanhando algumas comunidades e já dando as primeiras respostas, como a gente estava na região do Mocambo e região do Caburi, atendendo ali em torno de 8 a 10 comunidades próximas a essas duas regiões macros, São comunidades que estavam em isolamento. A gente foi com a Prefeitura Municipal de Parintins e outras secretarias fazer essa operação e distribuir em torno de 600 cestas básicas, onde também, com apoio da festa do aniversário da cidade, teve a iniciativa aí de coleta de alimento não perecível para transformar em cesta básica, e a Prefeitura também fazer com que essa cesta básica complete as cestas básicas para continuar dando esse apoio, esse suporte para essas famílias. Também não esquecendo que a gente tem aí com um decreto e com o nosso sistema integrado de defesa civil nacional, esperando as parcerias, tanto do governo federal quanto do governo estadual, que a gente está aí adquirindo uma parceria com água potável, cesta básica e também, acredito que combustível para a gente executar essas operações. Para esses ribeirinhos, chegar até a ilha Tupinambarana é um grande desafio, porque o trajeto ficou mais longo e desafiador. Eles enfrentam o rio seco, lama e longas caminhadas por terra. Então, as populações que estão com essa grande dificuldade que vem daqui, são muitas comunidades, é muita gente. E isso a gente tem que se adaptar a elas, E trabalhar no sentido de que, em outras ocasiões, por exemplo, aconteceu, a prefeitura mandou abrir uma estrada aqui por terra, a gente vinha bem melhor durante não chover, porque depois que chove também fica difícil ainda. Mas agora, como está, o garapé está seco, o pessoal está andando por aqui, por onde nós estamos agora, Beiradão do Amazonas aí, olha aí. Então esse sacrifício aí, quando há uma estiagem grande, como está acontecendo, vencer esse mato, vencer essa lama aí, enfrentar todas essas dificuldades. Além da área rural, a zona urbana também foi bastante atingida. As lagoas da Francesa, no bairro da Francesa, e do Macurani, na área da orla do bairro União, estão praticamente secas, o que afeta o transporte fluvial no município. A outra região também, a região ali próximo ao Zé Açu, Tracajá. E a tendência é que a gente tenha ainda uma vazante maior que essa, levando em consideração que o rio continua descendo, Continua descendo, e nesse ritmo de descida das vazantes dos rios aqui no Amazonas, a gente ainda deve ter um longo período de vazante impactando a vida de milhares de pessoas em todos os municípios do Amazonas. As imagens que a gente acompanhou aqui de Parintins mostram lagos completamente secos, que viraram praticamente um pasto, e é impactante porque são comunidades que moram aqui, não é passeio, não é lazer, é o local de moradia. Olha a dificuldade de conseguir tirar uma canoa de um lugar estreito, que é a única coisa que sobrou em vários lugares. É algo que a gente precisa de muita mobilização das autoridades, porque não dá para a população
cuidar de si própria diante de um cenário como esse. E a preocupação maior é que mesmo com a enchente que está por vir, não seja suficiente para que áreas que hoje estão completamente secas possam encher dentro do próximo período de enchente, né? Porque é um ciclo que vai se repetindo, enchente, vazante. As ações integradas de resgates estão sendo realizadas para que famílias do interior recebam atendimento médico durante essa estiagem. Esse apoio aos pacientes tem sido feito pelas equipes do Departamento Integrado de Operações Aéreas e do SAMU. Segundo a Defesa Civil do Estado, através do governo do Amazonas, mais de 500 mil de pessoas aqui no Amazonas estão sendo afetadas por conta da seca dos rios. E muitas famílias estão sendo prejudicadas, principalmente as ribeirinhas, aquelas que moram em municípios que já estão praticamente isolados e comunidades distantes de difícil acesso. Por isso, uma das ações que estão sendo realizadas para amenizar esses impactos da seca é através do Departamento Integrado de Operações Aéreas. As equipes do DIOA utilizam um helicóptero para levar cestas básicas, medicamentos, insumos para essas famílias. Mas também existe uma parceria com as equipes do SAMU, que também vão nessas viagens para fazer o resgate de pacientes nessas comunidades que precisam receber atendimentos médicos, mas que não conseguem sair de casa exatamente por conta de toda essa dificuldade da seca. A estiagem desse ano ela veio bem castigando muito essas comunidades ribeirinhas, que dificulta e algumas delas impossibilita o acesso via terrestre ou fluvial. E aí nós somos acionados com o nosso helicóptero justamente para levarmos remédios, cestas básicas, produtos de higiene pessoal, enfim, toda a estrutura, o que eles precisam. Pessoas que às vezes são vítimas de infarto, desidratação, picadas de animais peçonhentos, né? O SAMU nos aciona, pede essa ajuda para a gente, por conta da impossibilidade da ambulância deles chegarem aos locais por conta da seca. E a gente, graças a Deus, tem sido um trabalho exitoso. A gente nunca perdeu sequer um paciente aqui. Toda a demanda que chega também no SAMU, a gente atende de pronto. Um trabalho que é realizado para levar insumos a essas famílias, mas também para que elas possam receber atendimentos médicos, já que as lanchas que funcionam como ambulâncias não estão conseguindo chegar nesses municípios por conta da seca. Segundo o SAMU, desde o início da estiagem, durante esse trabalho, cerca de 3 a 4 pessoas são resgatadas para receberem esse tipo de atendimento médico. Olha, agora a gente leva você para conhecer as dificuldades de quem mora em São João do Tupé. A comunidade faz parte de uma reserva de desenvolvimento sustentável e é composta por indígenas e ribeirinhos. Esses moradores dependem de doações para sobreviver, porque a vazante do Rio Negro impactou os trabalhos por lá. É o que você acompanha agora na reportagem de Leandro Maduro, Mário Marcelo e Lucas Mota. A 25 quilômetros de Manaus, o verde da mata se mistura com o colorido das casas. Estamos em São João do Tupé. Cem famílias vivem aqui hoje entre indígenas e ribeirinhos, metade do total de moradores do começo do ano. Na vazante extrema, quem tinha para onde ir foi embora. E quem ficou se agarra à força de vontade para sobreviver. Vendo a situação que é tão difícil para todos, isso faz com que eu me motivo para ter aquela força de vontade. Eu me dou aquela vontade, tipo, eu vou fazer isso e eu consigo, e eu sou capaz. Esse aqui é o Espaço Cultural Dessana. O que reina aqui hoje é o silêncio. Só que esse lugar, antes, foi sinônimo de vida, de alegria, de dança, de cultura realmente. Hoje, ele parece até maior, vazio. Sem turistas para visitar, quem sofre é a comunidade, com a falta de dinheiro circulando. A água desceu e levou junto a fonte de renda dessa gente.
Já são 2 meses esquecidos pelas autoridades. A ajuda vem de pessoas como a Márcia. Ela e os amigos reúnem cestas básicas e água para atravessar o rio e fazer a entrega. Porque a gente sabe que o poder público não consegue chegar em todos os lugares. E se a gente sabe que aqui é um lugar que eles não estão chegando e que a gente pode chegar, o que motiva a gente é isso, poder estar contribuindo. O problema é que não falta só o alimento. Nessa casa, a geladeira agora é usada como um armário depois de perder a capacidade de refrigerar por causa das diárias quedas de energia. E aí de primeiro vinham ajeitar a fiação, mas agora não vem mais ninguém ajeitar. E nós que arrumávamos essa fiação todinha, agora ninguém mais vem arrumar mais. O pessoal da energia vem arrumar, mas não vem mais. E agora o que a gente pode fazer agora? Sim, nós tivemos reunião na SEMA, já faz tempo também, foi em 2014, quando esculhambava alguma fria, alguma coisa, levava para eles e endireitavam, mas aí não teve mais nada disso aí. Aí está por conta da natureza aí. Ninguém pode ficar assim desse jeito, né? As aulas foram interrompidas 1 mês antes do previsto, porque não dava para chegar na escola. 62 crianças foram afetadas. A escola fica próxima ao Lago do Tupé. Daí tem na frente as rochas, né? Quando começa a secar, a baixar o rio, a vazante, né? Aí ficam expostas essas rochas e muitos bancos de areia. E com isso dificulta, não tem como a lancha escolar sair, né? Com portas fechadas e cadeiras vazias, a unidade de apoio e base de endemias da comunidade limita o acesso aos serviços de saúde. Não há remédios e quem precisa de tratamento tem que enfrentar a praia cansativa e o longo rio. A maior parte das vezes que as pessoas precisam de um remédio são os médicos itinerantes que vêm aqui, mas somente durante o tempo da cheia. O tempo como esse agora da seca, estamos sem atendimento. Até a volta do rio, que deve ser lá por volta de janeiro, né? Que já levamos da nossa comunidade uma grávida com a rede amarrada em umas varas, né? Quando infelizmente chegou em frente à praia da Ponta Negra, o bebê nasceu. Nós tivemos que retornar com ela porque não foi mais necessário levar a maternidade. Né? A prefeitura garantiu que a ajuda humanitária vai alcançar 20 mil pessoas da zona rural de Manaus até o fim desta semana. Mas quem vive aqui está cansado de promessas. Olha, sobre a reportagem que você acompanhou agora, a Amazonas Energia ainda não respondeu, né, a demanda que foi solicitada a respeito do problema por aí. Mas aqui é só um dos exemplos de comunidades ribeirinhas no entorno de Manaus que são afetadas pela estiagem. São pelo menos 63 cidades. A prefeitura disse que até o fim de semana a ajuda humanitária vai chegar. O que é essa ajuda humanitária? Água potável e alimento, né? Essas pessoas não têm mais onde tirar. Muitas delas, inclusive, perderam até a fonte de sustento, o trabalho, a pesca, a plantação. Então, realmente não tem alternativas. Agora, isso aqui precisa ser para agora, porque fome não espera. Assim como a gente falava sobre as queimadas, que não dava para esperar, vir uma equipe, o bombeiro chegar, porque estava já chegando perto da casa das pessoas, fome também não espera. Então, nem sede. Então, é preciso que chegue o quanto antes, que essa mobilização aconteça. A gente entende as questões logísticas, né, são bem difíceis, mas elas precisam ser superadas, porque preservar a vida dessas pessoas é muito maior do que qualquer esforço logístico que vai ser custoso nesse momento. A gente tem essas comunidades no entorno da capital, que aqui acabam sendo uma responsabilidade da Prefeitura de Manaus, juntamente com o governo do estado, e as outras que ficam no interior, mais distantes, a situação é ainda mais grave por essa questão logística. Agora, sobre Manaus e o entorno da capital, a Justiça está pressionando agora a Prefeitura para retirar os flutuantes e o município tem menos de 3 meses para fazer isso, né? A gente já tinha falado sobre esse assunto, são aproximadamente 900 embarcações que ficam ou ficavam ali naquela região do Tarumançu
E isso mesmo antes da vazante já havia essa decisão judicial. Então, até o final do ano, a Prefeitura precisa retirar esses flutuantes. E os proprietários e moradores dizem não ter alternativas nesse caso. Aqui no Tarumã está difícil para todo mundo. Para você ter uma ideia que a água, olha aí, ó, nós vamos buscar água lá no poço, carregando no ombro, para vir beber água aqui. Ninguém nem toma banho aqui, não toma banho para lá, para a terra. Tá difícil, mano, as coisas aqui. No lago do Tarumançu, a água que resta se resume a pequenos córregos. A imensidão de terra seca só não é maior do que a garra de quem vive aqui. Com os braços cruzados, Mário pensa em como garantir o alimento. Ele ganha a vida consertando embarcações, mas sem o lago, falta emprego. Amiga, eu faço de tudo um pouco, até latinha junto pela beirada. Sinceramente, estou aqui muito triste essa seca para mim. Eu estou aqui, só Deus sabe que eu estou passando por aqui. Nessa região há mais de 900 flutuantes, segundo a prefeitura. Além das moradias, alguns são fonte de renda. Há 2 anos, a Elisângela decidiu investir as economias no flutuante para alugar o espaço. Hoje, ela sequer consegue entrar no local. Eu trabalhava com meu esposo, que ele faz venda de bombom no interior de Manaus há 15 anos. E aí a gente achou que já estava na hora de parar, tanto pela idade, meu esposo já tem 60 anos, eu estou com 52 anos, e uma forma de a gente ficar mais próximo da família. Então a gente se reuniu, cada um pegou um pouco, o que vamos fazer, e decidimos pelo flutuante. Quanto foi investido? Olha, de início, assim, foi 250 mil. Mas aí foi agregando outras coisas para melhorar. Se você me perguntar, em torno de uns 500 mil. No último dia 11, a Justiça manteve a decisão de retirar os flutuantes do lago do Tarumançu. Com isso, a Prefeitura tem até o dia 31 de dezembro desse ano para fazer a retirada das embarcações deste local. Se isso não acontecer, a multa estipulada para o município é de R$ 500 mil por dia. O município alega que a retirada custaria 16 milhões de reais aos cofres públicos. Por outro lado, a estimativa é de que o local movimente 9 milhões por ano com turistas, em tempo de cheia, e que sejam gerados 10 mil empregos diretos e indiretos. A gente não tem critério da decisão, né? Uma vez que foi pedido o licenciamento ambiental. Tem flutuante que tem licenciamento ambiental e mesmo assim está fadado a ser retirado, destruído, desmontada a estrutura, né? Então a gente tem as licenças, a gente deu entrada no IPAAM, eu tenho a entrada nas outorgas do flutuante e ainda assim não tem validade, né? Nós não somos invasores, os órgãos deram para a gente as licenças. Uma justiça que não houve dois lados, não posso chamar de uma justiça parcial, entendeu? É injustiça. Um juiz que está cometendo injustiça. Enquanto a Justiça exige a retirada, a Prefeitura alega que precisa de mais tempo. Cada vez que o sol se põe, o prazo fica mais curto. E a escuridão que preenche esse lugar se assemelha à falta de clareza sobre o futuro. Quem mora não sabe para onde ir. E quem tira o sustento daqui não encontra alternativas para a fonte de renda. É muito difícil. Não tem emocional que não se abale. Não tem ninguém que diga eu consigo dormir, não consigo. É uma situação complicada que deve se arrastar, levando em consideração que algumas pessoas instalaram estruturas flutuantes aqui sem permissão, sem autorização. Acho que a gente ouviu na reportagem, tiveram autorização para permanência no local. E agora uma decisão judicial determina que a Prefeitura retire. Eles já estão sofrendo os impactos da estiagem, os flutuantes viraram estruturas fixas, né? Não estão mais na parte do lago, porque grande parte do lago secou. Porém, a expectativa de retorno deles agora frustrada porque tem essa decisão da Justiça. A Justiça pressiona, a Prefeitura diz que quer mais prazo, por outro lado são vidas, são investimentos, são pessoas que tiveram autorização de alguma forma para estarem aqui e agora uma determinação judicial que as obriga, determina que elas saiam.
é possível que isso ainda se arraste durante um bom tempo na justiça, inclusive, né? Deles próprios se movimentarem para que isso não aconteça a curto prazo. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.